Hoje vamos ler e meditar na palavra que está em Números 13, 1 e 2, fortalecendo a nossa fé. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Deus levantou 12 homens, cabeças dos filhos de Israel, 12 príncipes representados pelas 12 tribos, para espiar a terra de Canaã, voltar e contar ao povo tudo o que eles viram na terra. Moisés, quando passa esse recado de Deus aos espiãs, ao povo, já passou aumentando o que Deus pediu para que eles fizessem. Nos versículos 17 a 20 vemos isso. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra. Que tal é? E o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos? E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles os dias das primícias das uvas. Deus ordenou a Moisés enviar homens para espiar a terra, e não para saber se o povo era forte ou fraco, se eram muitos ou poucos. Para Deus isso pouco importava, pois para ele nada é impossível. O intuito de Deus era mostrar ao povo a sua promessa, como a terra verdadeiramente manava leite e mel, que era uma terra produtiva e fértil. Deus queria que o seu povo visse o quão maravilhosa era a promessa que ele fizera ao seu povo, o motivo pelo qual ele tinha os liberto do Egito, de tirá-los da escravidão para a terra prometida. Os espiãs permaneceram na terra 40 dias, observando tudo, e a cabo desses dias voltaram para dar as notícias ao seu povo do que viram na terra. Em Números 13, 27 diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Mostraram frutas da terra, inclusive um cacho de uva enorme que tiveram que carregar em 2 homens. E os 10 espiãs, antes de contar das bênçãos que viram na terra, aterrorizaram o povo, falando que os habitantes daquelas terras eram muito fortes, poderosos, a cidade era forte e fortificada, que tinham cidades fortes e fortificadas, que tinham filhos de gigantes, homens grandes e fortes, e que eles não conseguiriam conquistar a terra, pois eram como gafanhotos perto daqueles homens. Então Caleb, vendo o alvoroço que eles tinham causado no povo, desanimando e amedrontando o povo, lá em Números 13, 30 diz: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb falou o verdadeiro propósito que Deus queria mostrar ao povo, e com fé não olhou as circunstâncias, nem o tamanho do inimigo. Ele simplesmente creu e deu uma palavra de ânimo ao povo. E aqueles espiãs, sem visão espiritual e sem fé, continuaram falando que não conseguiriam ir contra aquele povo, pois eram mais fortes do que eles. E o povo começou a chorar de tristeza e desespero, mas Caleb e Josué rasgaram suas vestes e em Números 14, 7 e 9 falaram à congregação que a terra era muito boa, que a terra verdadeiramente manava leite e mel, e que se o Senhor se agradasse deles, com certeza conquistariam a terra, instruindo o povo a não ser rebelde e gerando fé no povo, que Deus era com eles e que não deviam temer o povo inimigo daquela terra. Aprendemos com esse texto qual o foco, que visão nós temos visto de tudo que acontece ao nosso redor. Só conseguimos ver as dificuldades, os problemas, como aqueles 10 espiãs, ou temos fé e cremos no Deus de Caleb e Josué, que não olham as circunstâncias adversas e olham a promessa. Os seus olhos estavam voltados para o que Deus reservou e preparou para eles, e que era muito bom, e com fé e ajuda de Deus venceriam o inimigo, e teriam uma vitória, confiando na palavra do que Deus prometeu. Tire o foco das coisas ruins e foque na promessa, naquilo que te traz esperança. Confia no Senhor, Ele fará. De alguma forma, Ele te dará a vitória, pois foi Ele quem prometeu. Você não precisa visualizar
como será que ele fará, entender como Deus agirá. Deus não coloque limite no poder de Deus. Para os seus olhos pode parecer difícil, até impossível, como era para os judeus, um povo despreparado e aos olhos humanos mais fraco do que os povos inimigos que habitavam naquela terra prometida. Mas, se Deus prometeu, eles tinham que ver com os olhos da fé, que Deus iria dar um jeito de dar a vitória, pois eles viram tantos milagres sobrenaturais que Deus já tinha feito em seu meio, desde que saíram da escravidão do Egito, em todo o deserto, todo aquele tempo. Por que ainda duvidar da força de Deus? Por que ainda duvidar da força do Deus deles? Não perca a promessa. Todos que saíram da escravidão da terra do Egito, que estavam no deserto, não entraram na terra prometida por murmuração e falta de fé em Deus, mesmo com tantos prodígios, milagres e sinais que Deus tinha os dado, salvo por Caleb e Josué, que acreditaram em Deus. Somente esses dois e os descendentes do povo abaixo de 20 anos entraram na terra prometida. Deus pode te prometer algo, mas para você tomar posse só depende de você mesmo. Crer e confiar em Deus com fé que vai se cumprir. Irmão, não olhe o tamanho do seu problema. Olhe e visualize o tamanho da sua promessa. Até para conquistar a terra prometida, os judeus tiveram que lutar. E com a ajuda de Deus, aqueles que entraram na terra confiaram em Deus e Deus os deu a vitória. E eles desfrutaram da vitória. Só aqueles que creram. Deus tem promessas e bênçãos para todos nós, mas só vamos viver o que Deus tem preparado se lutarmos crendo em Deus. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus sabe o que faz e é responsável em resolver qualquer situação a nosso favor para nos dar a vitória. Em Filipenses 2,13 está escrito: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. A graça que Deus opera em nós produz tanto o desejo quanto o poder para cumprir a sua vontade. Deus nos dá o desejo de fazer algo e nos capacita pela sua graça a realizar. Então creia, confie, não murmure. Nós podemos ser até fracos para algumas coisas que nos encontramos, mas o nosso Deus é forte e poderoso para vencer qualquer situação. Visualize com fé o que Deus tem para você e pela graça de Deus viverás as promessas e vitórias de Deus. Deus pode te curar sim, mesmo que seja impossível. Deus pode te dar o seu milagre, o seu sobrenatural. Tudo que Deus te prometeu, pois nada é demasiadamente difícil para o nosso Deus. Lembre, Deus é especialista em milagres e maravilhas, em sobrenaturais, e Ele fará em sua vida também, se você crer e permitir. Não pare, não desista, prevaleça e já agradeça a Deus pela sua vitória. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra de fé, Senhor. Nos ajuda, Deus, a ter a fé de Caleb e Josué, a olhar e focar, fixar os nossos olhos nas suas promessas, nas bênçãos da terra, nos frutos que colheremos, se prevaleceremos com fé. Nos ensina, Senhor, a confiar em Ti, pois de Ti vem o querer e o realizar. Então declaramos que confiamos em Ti com fé e que a cura vai chegar, o milagre vai acontecer, que vamos conquistar as bênçãos prometidas e que a conquista dos sonhos e projetos vão acontecer, que tudo que o Senhor nos prometeu vai se cumprir e tudo que almejamos segundo a Sua vontade, pela Sua graça e nosso esforço nós conquistaremos. Tira de nós a murmuração e coloca em nossos lábios palavras de gratidão, que já pela fé cremos e agradecemos pela vitória que virão sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.